Boa tarde, meu nome é Josinete. Eu já estou aqui junto da Érica para a gente conversar, estar debatendo um pouco sobre o que seria os carryovers. Então, para iniciar nossa conversa, Érica, você poderia começar iniciando e pontuando o que seria? Boa tarde, tudo bem? Então, o que seria carryover? Carryover, ele é moléculas de herbicidas tóxicos que ficam presos às moléculas do solo também. Então, o carryover seria esse residual dos herbicidas aplicado. Geralmente, os produtores eles pontuam muito que o carryover sempre é o efeito de pré-emergente. Porém, alguns estudos não teria que ter mais estudos sobre isso, mas eles também são tóxico pós-emergente. Pode ser que ocorra esse efeito tóxico no solo com aplicações de herbicidas em pós-emergente. Então, é algo que os produtores pontuam muito sobre a sua área e falam que os herbicidas são muito tóxicos e causa o carryover por pré-emergente, sempre que são aplicados em pré-emergente. Porém, tem estudos que pontuam o contrário, no caso. Então, é relativa essa questão. É relativo. Vamos supor, se você fizer uma aplicação ali em pré-emergente, pode, pode sim como que eu posso te dizer, que é o que mais ocorre, né? E que mais deixa residual ali no solo, diante das pesquisas, porém, tem várias outras pesquisas que demonstram, sim, que o herbicida aplicado em pós-emergente pode causar carryover na sua área. Os carryovers, eles são somente demandados devido ao herbicida ou há outros fatores os quais possam influenciar? Depende, na verdade. Você depende do seu solo, mas respondendo a sua pergunta, sim, ele é mais provocado por efeito do herbicida, que é os residuais que ficam presentes ali no solo pós-aplicação, pós-manejo ali manejo não, desculpa, pós manejo de plantas daninhas, quando você vai manejar a sua área. E aí pode ser que o residual fique no solo. Porém, depende de alguns fatores, tipo clima, estrutura do seu solo, se ele vai estar bem para receber a cultura. Então, pode ser sim vários fatores que influenciam esse carryover na sua área. Certo. Esses carryovers, eles vão somente ahn, se aplicar às culturas de interesse comercial, ou pode influenciar em todas as culturas, em qualquer planta? Como funciona essa questão? Bom, tem plantas que é muito sensíveis, tanto plantas comerciais como plantas daninhas. Então, ele não vai especificar dependendo do seu produto que você vai utilizar na sua área. Então, ele pode ser sim tóxico a plantas daninhas, como também a sua cultura de sucessão. O carryover em si, ele é mais prejudicial e ocorre nas culturas de sucessão. Não é já na sua cultura que está ali semeada, implantada, que você vai ter esse problema. Vai ter porque você vai querer, vamos supor, você vai ter que fazer o manejo de plantas daninhas ali. Então você vai ter que aplicar herbicida, você vai ter que fazer o controle dessas plantas. Então você tem que ter o conhecimento de qual planta vai ser suscetível ali na sua cultura, porque você vai negligenciar a sua área, vamos supor, você não vai fazer ali o manejo corretamente, a monitoria corretamente da sua área e vai vir com uma cultura de sucessão. Mais culturas que é implantado, que faz rotação, é soja e milho. E como você já tinha ressaltado na nossa outra entrevista, o ACC Azer, ele é seletivo para o milho. Alguns milhos, dependendo também, tipo, do melhoramento, do, Da cultivar? da cultivar que você vai implantar ali na sua área, ele é sensível à CCase. Então, se você tiver implantado a sua cultura semeada ali a soja, e você vier com o controle com a CCase sem, vamos supor, sem fazer um prazo ali de plantar soja e plantar milho, de 14 dias, que é mais ou menos onde se estabelece ali o carryover, onde já não é muito tóxico para o milho, você não vai ter prejuízos econômicos. Mas se você não respeitar esse prazo,
que é de implantar milho e já vir com a cultura da soja, nessa rotação de cultura, você vai ter prejuízo econômico, você vai ter perda de produtividade e você também, quando você tirar o milho dali, você vai ter um maior número de resquícios de herbicidas tóxicos ali no solo. Certo. Então, os carryovers, eles não somente são negativos, né? Logo que, por exemplo, eles podem também afetar as plantas daninhas, que vemos que são um fator bastante limitante na produtividade, né, atualmente. Um fator limitante. Exatamente, temos nossos pontos positivos com o carryover ali no solo, porque dependendo de alguns herbicidas, eles ficam de 14 a mais de 100 dias. Tem alguns herbicidas que ficam presentes resquícios ali no solo com 300 dias. Então, vamos supor, para plantas daninhas é um ponto positivo, muito positivo, para você ter o controle ali. Então, o carryover ali na sua área e você vir com algum outro método de controle vai te auxiliar, vai te ajudar. Porém, tem uns pró também, como eu já tinha citado, é a nossa cultura comercial, que é a mais de interesse que temos, né? Então vai ser prejudicial também, dependendo da cultura que você vier de sucessão. Tem algumas plantas que elas não toleram algumas moléculas de herbicida, então algumas que vão ser suscetíveis e não toleram, e estiver na sua área ali do carryover, você não vai poder implantar a cultura ali na sua área. Então, esse é um ponto negativo, vamos supor, se o produtor rural quiser implantar uma cultura comercial ali, dependendo, ele não vai conseguir. Então, a gente tem sim os nossos pontos positivos com os carryover, mas também a gente tem muitos pontos negativos. Bom, teria como então, Érica, a gente fazer a proteção contra esses, ou então, de alguma forma, reverter a situação dos carryovers? Teríamos sim, tem algumas maneiras, como o Safeners, que é uma alternativa, é um meio. Também, primeiramente de tudo, é crucial você conhecer a sua área. O que foi implantado, o que foi aplicado e como foi dessecado a cultura que ficou. Então, alguns meios de alternativa que os produtores têm fazer ali na sua área, primeiramente, é utilizar menos herbicidas na sua área. Vamos supor, no lugar de você fazer área total, você faz por jato. É uma maneira, né, de não ter tanto efeito no solo. E também fitorremediação, que é com plantas que são tolerantes e que tiram o efeito do solo ali pela raiz. Então, é uma maneira também bem alternativa de você ter essa proteção ali contra. E também vem com carryover, com safener, que no tratamento da semente e também por outros meios. Então, mas mais utilizados são culturas que eles implantam antes de implantar a sua cultura comercial, para tirar um pouco esse efeito tóxico no solo, porque como eu já tinha dito antes, tem herbicidas que ficam mais de 100 dias, 300 dias ali no solo, preso ali no solo, né? Então, ele não lixivia e ele fica ali. Então, quando você vier com a sua cultura comercial, pode ser um efeito tóxico sim, e algumas plantas daninhas também. Tem plantas daninhas que é mais tolerante a este tipo de herbicida e tem outros que é bem mais sensível. Então, as sensíveis você vai sim conseguir controlar, vai ser um meio de te ajudar, porém tem outras plantas daninhas que já vem suscetível com a tolerância. Certo. Há outros fatores os quais possam implicar nesses carryovers, porque assim, nós sabemos que um fator o qual implica diretamente em questão a adubação, que querendo ou não, são produtos os quais a gente faz uso também ali na área de manejo, né? Sabemos que eles normalmente se prendem ou lixiviam, volatilizam muito rápido devido às cargas aí do solo. Eles também funcionam dessa forma? Como que funciona? Então, como eu já tinha dito antes, tem alguns herbicidas que não lixiviam e ele fica ali preso no solo durante muito tempo. Então, e depende do solo também. Os nossos solos é mais argilosos, então ele tem alguns tipos de herbicida que ele não vai lixiviar nos nossos solos. Então, tem herbicida que vai ficar ali 300 dias,
se você não fizer o manejo corretamente e outras.